Quais são, Leonardo, as convergências, né, e as divergências dos teóricos Freud, Melanie Klein e Bion na interpretação de sonhos? Bom, as convergências digamos assim, as raízes e o tronco da psicanálise, né? A base é freudiana. A crença no inconsciente. A crença de que o sujeito, o ser humano, ele tem transtornos. Ele tem, no mínimo, uma neurose que o aflige. O que eu quero dizer com isso? Que por causa do inconsciente, nós não somos, como diria Freud, donos da nossa própria morada. Que existem forças obscuras, misteriosas, que nós desconhecemos, que dominam a nossa mente. Essa é a principal convergência de todos eles. Ninguém desses autores nega isso, nega digamos, essa estrutura sólida freudiana que funda a psicanálise, que é a crença no inconsciente, né? Que somos dominados por ele e que quanto mais a gente tem um autoconhecimento dos nossos processos inconscientes e do nosso funcionamento, mais a gente tem capacidade de gerir o que nos acontece e termos mais responsabilidade pelo que nos acontece. Parar de culpar os outros, parar de responsabilizar os outros pelo que nos acontece, num vitimismo patético, muitas vezes, que nos adoece, que nos faz sofrer, né? Que não faz a gente resolver nossos problemas, que nos coloca cada vez mais numa situação infantil. Sim. Aí, quando entra Melanie Klein, Freud ele era muito preocupado em construir os fundamentos teóricos da metapsicologia. Ele tem os textos técnicos, obviamente, mas o Freud, como técnico, como terapeuta, não era a pessoa mais brilhante desse mundo. E nem era essa a preocupação do Freud. A preocupação do Freud era descobrir os processos psíquicos do aparelho psíquico, revelar eles e mostrar eles para o mundo. Catalogá-los, né? É isso que ele estava Catalogar. preocupado, né? Era isso que ele estava preocupado. E aí o que ele fez? Ele tinha que tratar os pacientes. Então ele uniu uma coisa à outra. Ele uniu o processo de investigação com o processo de tratamento. Outros psicanalistas contemporâneos do Freud eram muito mais terapeutas do que Freud. O próprio Ferenczi, que a gente estava falando agora aqui antes, era muito mais terapeuta do que o Freud. Era muito mais técnico do que o Freud, né? E a Melanie Klein foi mais técnica do que o Freud. A Melanie Klein, ela pegou alguns elementos técnicos do Freud, como a noção de transferência e o fato que Freud já tinha entendido que o tratamento para o paciente melhorar e resolver seus problemas emocionais precisava passar pela análise da transferência. A Melanie Klein pegou isso e usou de forma absoluta no seu tratamento. Então, a técnica freudiana é completamente modificada com a Melanie Klein, que coloca a transferência no centro das intervenções psicanalíticas, onde tudo o que o paciente vai dizer para o analista, seja os seus sonhos, seja reclamações, seja queixa dos sintomas, seja relato do que aconteceu com ele durante a semana, a Melanie Klein vai interpretar como sendo um reflexo do aqui e agora na sessão da relação do paciente com o analista. Então, se o paciente está falando que teve ódio, né, brigou com o chefe durante a semana, ele está com ódio do analista aqui agora na sessão, e isso vai ser interpretado desta maneira. Se o paciente fala de desejos sexuais em relação a algum tipo de colega de trabalho, a Melanie Klein vai falar desses desejos sexuais no aqui agora na sessão em relação ao analista. Fica tudo centrado desta maneira, de uma maneira até bastante dura, rígida. Sim. Né, que hoje em dia, na análise contemporânea, se chamam até de intervenções saturadas, porque elas foram
usadas de maneira exagerada por décadas. Aquele termo, né, a mãe suficientemente boa, né, que a mãe tem que ser falha, a mãe tem que frustrar, né, ideias muito vanguardistas para a época também, né, e Pois é. fantásticas, né. E esse termo é até do Winnicott, nem é da Melanie Klein, né? Mas a questão da descoberta dos estados primitivos da mente, que é uma coisa que a Melanie Klein também coloca de diferente do Freud, ela antecipa a questão. Para Freud, o bebê não nasce com um ego. O ego Isso, vai é a sendo grande discussão. desenvolvido. É. Né? Para Melanie Klein já tem um ego primitivo. Só quando ele Então, se sente sujeito, ele se olha no espelho, né, ele tem identidade, "Eu não sou minha mãe", né, para Freud. isso. E para Melanie Klein, ela antecipa já, desde o início, existe um ego primitivo, já na posição Sim. esquizoparanoide, Rudimentar, né. rudimentar, onde o bebê ele reage aos estímulos externos com defesas próprias de um bebê, que depois os quadros mais graves, psicóticos, vão usar essas mesmas defesas, que notadamente é a cisão, a identificação projetiva e tudo mais. Esse modelo kleiniano, ele, digamos assim, dominou a psicanálise mundial por muitas décadas. Foi depois da morte do Freud, né, que tiveram as controvérsias Sim. lá em Londres entre a Anna Freud e a Melanie Klein, controvérsias inúteis, controvérsias completamente sem sentido, que mais jogam feminina, né, contra a que psicanálise. Freud explica. Jogam controvérsias narcísicas, que jogam mais contra a psicanálise do que a favor da psicanálise. Aparentemente, a Melanie Klein saiu mais forte dessas controvérsias. Não que o pensamento da Ana Freud tenha desaparecido, mas a Melanie Klein saiu mais forte. E a aí, teoria era mais robusta, né? Exato, e a técnica também, né? Até a sua disposição para atender pacientes mais graves, como autistas, como psicóticos, claramente psicóticos e tal, ela se jogou, né? E ela descobriu muita coisa, ela rompeu com muitos padrões técnicos e teóricos e tal. Então, isso é uma divergência bem grande do ponto de vista freudiano. Aí vem Bion, que foi analisado pela Melanie Klein. Até Melanie Klein morrer, Mônica, Bion era muito kleiniano. Ele não entrou em conflito com a mãe dele, com a mãe analítica dele. Ele foi muito kleiniano. Então a gente vê os textos iniciais, os livros iniciais, né? Ele está bem dentro do pensamento kleiniano clássico, os tipos de intervenção, de análise de transferência e tudo mais. Depois da morte da Melanie Klein, aí o Bion começou a voar seus próprios voos, a dar seus próprios pulos. Aí ele não entrou em discussão se a teoria pulsional do Freud era a correta ou se a teoria das relações de objeto da Melanie Klein era a correta. Né? Ele não entrou nisso. Ele disse, eles fizeram isso, e essas contribuições são muito válidas para a psicanálise. O que eu tenho a contribuir é sobre o pensamento dos pacientes. Então, ele desenvolveu toda uma teoria em cima de como os pacientes, como se forma o pensamento e como os pacientes lidam com o pensamento e com a frustração, com a dor mental. O que diferencia ele muito desses outros dois analistas. E do ponto de vista técnico, o Bion também trouxe muitas mudanças, porque ele humanizou a psicanálise. Ele é fantástico, né? Ele trouxe a empatia de volta para a psicanálise. Freud tinha muito receio da empatia, porque os seus analistas se atrapalhavam, eles eram analisados por poucas semanas e depois voltavam para os seus países e começavam a analisar pacientes como psicanalistas. E aí, com essa questão da empatia, muitos se contaminavam emocionalmente e se envolviam com os pacientes,
como é o caso mais conhecido do Jung, que teve um envolvimento sexual com a Sabine Spielrein, que também virou psicanalista depois. E Então, Lacan era um grande mulherengo também, né? pois é, isso eu não sabia. Dizem, dizem. Eu não sabia, ele era mulherengo, eu não sabia. Mas, enfim, não me surpreende. Uhum. Então, Freud passou muito perrengue com os analistas por causa desses problemas de formação e de falta de análise na época dos primórdios. Então, ele criou conceitos bem rígidos que não eram os que eles aplicavam com seus pacientes, porque Freud era muito humano com os pacientes, para poder proteger a própria psicanálise de ataques. Porque muitos acabavam se contaminando, alguns levavam os pacientes para casa para ficar jantando com a família, numa perversão até do que era a psicanálise. Uhum. Então, ele foi sendo mais doutrinador conforme a coisa foi crescendo. Mas Freud tomava chá com os pacientes, Freud saía para fazer caminhadas com os pacientes. Então, o Freud que a gente tem que considerar é um Freud muito mais humano, que depois o Bion retomou, do que o que a gente conhece nas formações clássicas de psicanálise, que é um não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. As formações clássicas elas têm uma função superegóica muito grande, né? Bem diferente do que era Freud, na verdade. Até para que os analistas não façam erros graves que possam comprometer os tratamentos e a reputação das próprias instituições. E o próprio divã, né, foi mal interpretado, que era justamente para o paciente ficar à vontade e falar na livre associação, interpretavam como: "Olha, não pode ter contato, não pode ver", né, e não, muito pelo contrário, o Freud atendia os pacientes com o cachorrinho dele, o Chow Chow lá, que acompanhou a ele até o final da vida, né. Exato. E sabe qual é o principal motivo de Freud ter usado o divã? Qual? Não é para não ver o paciente, para o paciente associar mais livremente, não é para o paciente não ficar contaminado com as expressões do analista e ficar influenciado por isso, que são coisas que fazem Dizem parte, com certeza, é verdade. né? Mas o motivo mais fundamental é que ele disse claramente não aguentava ficar tendo que controlar as suas expressões faciais por tantas horas durante o dia atendendo pacientes. E Então as foi uma sessões eram coisa muito mais frequentes, né, Leonardo? Eram 5, 6 vezes, né, na época, né? 6 vezes na semana. Sim, Então nossa. ele é uma coisa para ele se proteger que ele criou o divã, que foi até um herdeiro da hipnose e do método catártico. Mas era para isso, não era por outro motivo. Ele não disse que a psicanálise não poderia acontecer com o terapeuta e o paciente, um na frente do outro. Isso não sai da boca de Freud. É Isso verdade. é uma interpretação errônea. Se a gente for ver, né, o que é a história da psicanálise de Freud mesmo, o motivo principal é esse, a preservação de Freud. Né? Porque é óbvio que quando a gente está com o paciente na nossa frente, a gente tem que controlar mais as nossas expressões Sim, faciais. sim. Né? E quando o paciente está deitado, é muito mais fácil. A gente pode ter várias reações que o paciente não está vendo as nossas reações não verbais. Sim. Né?